casa do Senhor, você tenha a consciência do que você está fazendo. Eu até coloquei no grupo das mulheres falando, né, sobre vir como uma oferta ao Senhor, como uma primícia ao Senhor. Se você estar aqui nessa manhã hoje não é um sacrifício, não vale a pena, porque é sacrifício de adoração. É muito importante que você tenha essa consciência quando você toma uma decisão de sair do teu lar e vir para a casa do Senhor. Se você estiver fazendo isso quando tudo estiver favorável, não é sacrifício. Não é sacrifício de adoração. Porque se você fizer isso só quando você pode, quando você tem tempo, isso é sobra, isso é resto. Nós vamos ver no livro de Malaquias que o Senhor começa a condenar a ação das pessoas ao trazer as ofertas diante do Senhor, que o Senhor não estava recebendo, porque muitos estavam na época comprando o sacrifício. Eles estavam trazendo os animais aleijados, os animais cegos, os animais mancos. Muitos estavam comprando e trazendo, e o Senhor não estava recebendo. Então, quando você pensar em vir à casa do Senhor, e você olhar para a sua circunstância e dizer assim: nossa, mas sábado pela manhã, mas eu não posso ir, ou eu estou me sentindo mal, ou surgiu um compromisso, eu vou se dar. Você está dando o resto. Agora, se você está aqui, eu tenho certeza que muitas que estão aqui vieram rompendo toda a barreira para estar aqui nessa manhã. Isso é um verdadeiro sacrifício. Eu ouvi algo uma vez que eu fiquei maravilhada. Uma menina falando que ela ouviu de um pastor que ele tinha acabado de perder a família e logo em seguida ele estava ministrando. E aí perguntaram para ele: mas como? Você acabou de perder, você está ministrando diante de um luto. Ele falou assim: aqui na terra, é a única oportunidade que nós vamos ter, é na terra, de adorar a Deus no meio da dor. É aqui na terra, é a única oportunidade que nós vamos ter de trazer um sacrifício de adoração. No céu não será mais necessário. Há um propósito para isso. Então eu quero, encorajar vocês que nesse ano de 2024, você coloca isso como um alvo. Quando tiver difícil de você vir, é aí que você tem que vir. Eu sempre falo, é um sábado por mês. Tem trabalho? Cancela no sábado. Uma vez por mês. Você é mulher. Então, como mulher, esse culto, eu sempre falo, não é o clube da Luluzinha. Não, há um propósito nisso. Aqui nós estamos recebendo direções específicas do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos aqui como uma consagração, apresentando a nossa casa, apresentando a nossa família. Não é qualquer coisa. Estamos trazendo o nosso sacrifício. Então você pensa assim: está difícil? Agora que eu vou. Está doendo? Eu apresento a minha dor como uma oferta. Eu apresento, Até a Raquel falou aqui um dia, eu achei engraçado: está morrendo? Venha! Literalmente isso, Eu até falei que a Camila achei engraçado, na montanha, eu nem sei se ela percebeu, Depois eu contando para o meu marido, ele falou assim: bem, eu falei assim: uai, mas é verdade, a gente subiu na montanha e vou falar a verdade, eu fiquei chocada que todas nós subimos. Mas foi o que eu falei para a Camila, que ela estava assim, que ela deu uma paradinha. Falei: minha filha, você parou bem menos do que muitos que já vieram aqui, então você está já na vantagem, E aí eu falei assim, no meio, eu não sei quem estava comigo, acho que é a Simone. Aí eu estou assim: Camila, você dá conta? Dou. Mas assim, você está passando mal a ponto, você acha que você vai morrer, alguma coisa assim, que o coração vai sair para a boca? Não, assim, está um pouco menos. Eu falei: então você dá conta, então nós vamos subir. E subimos. Então eu quero encorajar vocês, a próxima ida à montanha, todas convocadas, ok? Vá sem medo, não se preocupa. Se em último caso, você não conseguir subir o topo, eu desço com você, não tem problema. Que eu falei: ninguém vai te deixar aqui, não. Nós vamos subir todo mundo. E a Simone disfarçando lá, Ela aproveitou, ela falou assim,
Vou disfarçar que eu estou conseguindo, mas ela conseguiu, estou brincando, gente. Mas é isso, irmãs, tenha isso como alvo, é muito importante que quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente venha com um alvo específico. Amanhã, no culto também, surgiu alguma situação difícil? Agora que eu vou apresentar o meu sacrifício de adoração. Isso sobe como cheiro suave, as narinas do Senhor. Então, apresenta nessa manhã o seu coração diante do Senhor. E esse louvor que cantamos, eu amo, né? Quando eu coloco esse louvor lá em casa, não é disco furado, porque não tem mais disco, né? Mas fica e volta, e volta, e volta. Às vezes eu coloco alguns louvores, sem parar, os meninos, mãe, você não enjoa, não? Eu falei, não. É literalmente você sentir o que você está cantando. Você sentir aquilo que você está ministrando. Porque quando você sente, quando o seu coração vem junto com a canção, você começa a ser transformados. Eu sempre tenho incentivado vocês, eu não comecei a pregar ainda, mas já estou dentro, tá? Eu sempre tenho incentivado as pessoas a sentirem o que elas estão fazendo, a estarem presentes no dia presente. Eu não sei se vocês têm reparado, mas sim, os dias estão abreviados. E a Bíblia fala sobre isso, que os dias seriam abreviados. Isso já está acontecendo. Está passando muito rápido. O cientista ele já tem comprovado que mudou um negócio aí, eu nem sei, os meninos que sabem explicar, mas na Terra, que realmente diminuiu. A gente não percebe porque a gente continua com 24 horas, mas essa 24 horas já está reduzida. Você não tem aquela impressão, meu Deus, passou muito rápido? Sim, está abreviado. Jesus está voltando. Então, o tempo que nós estamos aqui na casa do Senhor são oportunidades. O nosso destino está sendo selado. A gente sempre fala dos galardões no céu. Gente, muitos vão chegar, nossa, eu deveria, né? Mas amém. Muitos vão pegar salvação, que já é uma grande coisa. Eu sempre falo, eu quero os galardões. Eu quero, literalmente, trabalhar no céu. Nós aprendemos quarta-feira, literalmente, né? Nosso descanso não é aqui, mas nós vamos continuar trabalhando, mas sem cansar. Amém? Então, a canseira é um sacrifício de adoração. É a única oportunidade que nós temos, é aqui na terra. Então, faça, seja humano e entregue o seu humano diante do Senhor. Amém? Que é divino. Ok, vamos abrir a Bíblia em Lucas 4. Vocês viram que a minha voz ainda está um pouco fanha, estou me recuperando, glória a Deus. Tenho orado, Senhor, como Davi, né? Lembra-te que sou pó. Lembra-te que esse tabernáculo aqui, né? Não resiste muita coisa, esse tabernáculo humano. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Lucas 4. Mas como eu sempre falo, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por muitas tribulações. A diferença é como você vai reagir. Porque o que está sobre a terra vem sobre justos e injustos, sobre bons e maus. A diferença é o favor de Deus no meio da tribulação. Então, vale a pena servir ao Senhor de todo o coração, entregar de todo o coração, dar o seu tudo a Ele. Como sempre digo, né? Se você der tudo de você, você terá tudo dele. Lucas 4:14, nós vamos ler agora em nome de Jesus. Se vocês quiserem ficar de pé, sentado, fiquem à vontade, desde que vocês abram o coração. Em nome de Jesus. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então se fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Aleluias, glória a Deus. Irmãs, eu sempre faço isso, não é um ritual, mas é para que realmente você ministre sobre a tua alma. É muito importante, e você faça com entendimento. Coloca a mão no teu coração ou na tua cabeça e peça que a tua alma venha se aquietar dentro de você. Que você venha, nessa manhã, ser uma terra fértil, em nome de Jesus, Senhor. Que todos nós que estamos aqui nessa manhã, venhamos ser uma terra fértil. Venhamos receber a tua palavra e produzir frutos. Eu abençoo cada uma que está aqui nessa manhã, Pai. E eu te peço, Senhor, usa-me como um canal. Usa a minha boca, Deus, para trazer a tua palavra, e que a tua palavra entre em cada coração nessa manhã e traga vida dentro delas. Que as nossas vidas nessa manhã seja marcado pela tua glória. Que nós venhamos sair daqui verdadeiramente transformada. Assim eu oro e abençoo cada uma em nome de Jesus. Irmãs, conecta com o céu. Como eu falei, é muito importante que você esteja presente. Eu sei que depois daqui muitas pessoas têm compromisso, algumas vão até trabalhar, mas fica presente. Esse é o maior desafio. E quando eu falo isso, é porque verdadeiramente, se você estiver presente, você recebe. Se você estiver só de corpo aqui, você vai receber algumas coisas, porque ele não despede ninguém de mão vazia, mas não na totalidade. Então, vamos pensar comigo aqui. Eu estava lendo aqui esse texto, e eu estava assim, maravilhada, chocada, como eu sempre falo, e é uma verdade, porque eu viajo dentro do texto, literalmente. Algumas pessoas, elas falam, não consigo entender algumas coisas. Realmente, alguns mistérios na Bíblia, a gente às vezes tem algumas dificuldades de entendimento, mas não se preocupe, porque se você tiver o seu coração aberto, o que você precisa receber e entender, você vai entender e receber. Então, esse negócio que eu não entendo nada, talvez você está buscando uma outra coisa, mas se você abrir o coração, é impossível você não entender nada. Vai para outro texto, vai para outro, até que você entenda. E viaja, entra dentro do texto. Se você lê os evangelhos, não tem como você não entender. Algumas coisas, como eu disse, pode ser alguns mistérios que você fala, nossa, o que seria aqui? Passou, não entendeu? Segue adiante que ele irá falar com você, porque quando a gente abre a palavra, ele fala conosco. Então, quando você estiver lendo alguma coisa, procura imaginar naquela ocasião, o que estava acontecendo. Esse momento aqui, imagina comigo, pensa comigo, ok? Quem estava lendo a palavra era o próprio Cristo. Ele
estava lendo Isaías, que tinha profetizado a respeito dele. Então, nós estamos aqui, muitos leu até o Apocalipse, né? Eu creio que muitos leram já a Bíblia inteira, mas se não, folheou alguma coisa e já tem noção de algumas profecias. Esse povo aguardava uma promessa. Esse povo tinha esperança, tinha expectativa de que algo iria acontecer, de que a promessa viria, de que eles viveriam coisas gloriosas. E, de repente, esse povo que ouve falar há muitos anos atrás, que viria a promessa, que o Filho de Deus viria, por mais que provavelmente eles não entendiam ainda 100%, mas algumas coisas eles entendiam. Então, eles estavam ali diante de uma promessa esperada, sonhada e desejada. O Filho de Deus, Jesus, que vocês vão me ouvir falar agora somente dele, aliás, a gente sempre fala, mas nesses últimos tempos o Senhor tem me falado que o que Ele mais quer é que a gente venha falar sobre Ele, sobre a pessoa dele. Porque como aprendemos aqui quarta-feira, às vezes a gente quer tantos cursos teológicos e a gente não sabe nem quem Ele é. Então, é sobre a pessoa dele que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. O Filho de Deus, o Cristo, o verdadeiro, o Messias, eles estavam diante deles naquela congregação. Então, pensa comigo, nessa manhã, o próprio Cristo abrindo a Bíblia, a palavra viva, a promessa, lendo a palavra, sendo a palavra diante de toda a congregação. E aí ele está falando de uma profecia, e vocês estão diante dessa profecia. E vocês estão diante dessa promessa. E todos estavam ali maravilhados, eles estavam com os olhos fitos nele, eles começaram a elogiar, eles já estavam sabendo da fama de Jesus, Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha passado pelo deserto, pela tentação dos 40 dias, ele já tinha passado todo esse processo, e ele já tinha passado em alguns lugares, ele já tinha curado, ele já tinha libertado, então eles ouviram falar desse Jesus. E aí ele vem e ele fala, ele leu Isaías, que tinha profetizado a respeito dele, que agora vocês estão diante da promessa. Maravilhados, fitaram os olhos, mas começaram a questionar. Mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Ali eles estavam diante de uma grande oportunidade de milagre. Mas provavelmente, pelo que Jesus vai continuar depois, e eu vou estar explicando para vocês, o coração deles estava numa expectativa errada. Eles estavam esperando qualquer outra coisa. Então o coração começa a embrutecer, o coração começa, a incredulidade começa a tomar conta. É um perigo isso. Nós que vivemos pela fé, nós que declaramos servir um Cristo todo vivo, poderoso, nós vivemos pela fé. Não é pelo que nós vemos, não é pelo que nós sentimos, mas é pela fé. Então nós temos que operar nos sinais, nas maravilhas e nos milagres, que aliás já estão acontecendo. Para muitos não estão visíveis os sinais, as maravilhas acontecendo, mas todos os dias eu tenho visto, eu tenho presenciado, inclusive na minha vida, sinais e maravilhas. E aqueles que tiverem o coração atento para a vontade de Deus, irão experimentar sinais, maravilhas e milagres. Então, aquela congregação está diante da promessa, diante da profecia viva, diante do Filho de Deus, diante do Rei do Universo, que se despiu da glória, que sim, era homem, 100% homem, mas 100% Deus. O que nós aprendemos esses dias? Irmãs, vocês têm que comer a palavra, deixar a palavra entrar e meditar na palavra. Que quando ele estava falando de José, quando ele estava falando da Maria, muitas vezes nós estamos correndo, querendo fazer uma coisa ou outra. Ela só foi um útero fértil.
Ela só acreditou na promessa, por isso que a promessa veio, por isso que ela foi escolhida. José, como diz meu marido no culto, né, foi um ai meu Deus, como que é o nome? Coadjuvante da história, em partes, né? Modo de dizer, ao mundo hoje, como as pessoas, né, talvez julgariam um ministério bem-sucedido. Quem era José? Alguém que acreditou também, alguém que obedeceu. Gente, a história é tremenda, a história é gloriosa. Então, eles estão diante dele. Ele tinha acabado de vir, a fama dele se espalhou com sinais, com maravilhas, e ele começa a citar o que ele veio fazer. Ele começa, então, a declarar o Isaías, como começa aqui, ó. Gente, isso é muito forte, isso daqui é muito tremendo. E aí vocês vão olhar, porque às vezes a gente vê pessoas falando, nossa, mas não se cumpriu na minha vida. Nossa, mas se cumpre na vida de todo mundo. Mas muitas coisas acontecem, será que é real? É o nosso coração. Se nada aconteceu ainda na sua vida, o problema é o seu coração. E você precisa expor o seu coração para Deus de verdade. De verdade. O único que sonda os corações é o Espírito Santo, que conhece. Porque a Bíblia diz, o nosso coração é enganoso, o nosso coração, ele mente para nós. As nossas emoções, ela mente para nós. Então, somente o Espírito Santo é que conhece o nosso coração. Muitos terapeutas, psicólogo, pode mentir para você, porque ele não consegue sondar o teu coração. Você pode vir com uma palavra de engano, Satanás distorcer a palavra, entrar na mente de um psicólogo, de um terapeuta, e fazer você pecar, e fazer você errar. Então, o único que pode sondar o teu coração verdadeiramente e transformar é o Espírito Santo. A mentira, o engano tem entrado dentro das igrejas. Por isso que há muita confusão, muito engano. Hoje em dia tem entrado os coaches, os psicólogos, o terapeuta, tomando o lugar do Espírito Santo. Vocês vão me ouvir falar até Jesus voltar. Porque quem entra no coração e transforma é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que sonda Deus, que revela você para você, que convence você do pecado, do juízo e da justiça. Nós não precisamos de um psicólogo, um terapeuta para dizer o que a gente tem que fazer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos chorar, clamar, acordar para a verdade do céu, quem nós somos em Deus. O engano tomou conta de muitas pessoas, inclusive de pastores, de líderes. É outra coisa, cada um tem um chamado, esse tem sido o meu chamado. Entrando mentira dentro da igreja, trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja não foi chamada para isso, a igreja foi chamada para mover no poder, nos sinais, nas maravilhas, para ser libertos, para proclamar a libertação ao mundo, para oferecer a cura. E muitos pastores, em vez de oferecer a cura, estão oferecendo um divã. Isso é mentira, isso é engano, mas para você conhecer o engano, você precisa conhecer a verdade de verdade. Não uma verdade misturada, uma verdade que vem misturada, o leite misturado com água. Não, você tem que conhecer o Cristo e o que Ele veio fazer. Ele veio nos libertar. O que Ele fala aqui, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele estava pronto, Ele era a própria vida. A vida estava diante deles. E sabe o triste? Ele se retira de lá sem fazer um milagre. Isso é muito triste. Quantas vezes nós estamos diante do Mestre e Ele não realiza porque o coração está incrédulo. E aí eu vejo pessoas que correm de um lado para o outro. Estou buscando Deus. Deus, Ele se revela onde você está, se o seu coração for quebrantado. Não adianta, eles estavam diante da vida e eles não foram curados, eles não foram libertos, porque eles estavam na expectativa errada. Eles estavam ali querendo julgar a promessa. O homem caído é arrogante. O homem caído, ele acha que ele pode dar
opinião naquilo que Deus determinou. Não. O nosso coração precisa ser curado. E a cura nessa manhã para o nosso coração. E aí ele vai falando aqui, olha, ele vem, olha para vocês verem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele começa pela classe baixa. Porque muitos nessa época, e Ele fala também para os discípulos, o pobre sempre terá no meio de vós. Ele não veio também para acabar com a fome, mas Ele veio oferecer um recurso maior. Porque aqueles que seguem a Cristo, aqueles que vivem pela fé, eles vão viver milagres, mesmo no meio da escassez. Então, ele começa pela classe mais necessitada, porque provavelmente, quando você tem muita escassez, quando você é criado no meio de muitas faltas, a sua identidade, ela é comprometida. Então, você tem muita dificuldade em realmente acreditar que você é capaz, de que Ele veio para você, e principalmente numa sociedade onde se exibia e continua se exibindo, desde que o mundo é mundo, as coisas sempre aconteceram. Como disse Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Não existe. Ok? Então, desde que o mundo é mundo, os homens vivem de aparência, os homens gostam de viver de aparência. E nessa ocasião, além de os escribas e os fariseus, principalmente, né, o que era verdadeiramente judeu, que se sentiam, até esse momento, a promessa era limitada para eles. E aí vocês vão ver por que algumas coisas chocou ali depois. A promessa era limitada para eles, então, eles eram nação santa, povo escolhido, e glória a Deus por isso, né? Então, eles se vangloriavam dessas coisas e humilhavam muitas pessoas, como até o dia de hoje tem muitos que humilha. E eles estavam vivendo também um momento bem difícil em relação ao governo. Eles estavam, assim, em postos absurdos. Eles estavam escravizados pelo sistema. Então, muitas coisas ali estavam acontecendo, por isso que eles tiveram um pouco de dificuldade de aceitar esse Cristo que vem num jumentinho, porque aos olhos deles, principalmente essa classe que vivia na miséria, na pobreza, com certeza eles pensaram, nossa, agora seremos livres, libertos a uma promessa, vamos ficar rico, né? Porque nessa classe também tinha os que nasceram da linhagem, né, de Abraão, enfim. Então, muitos tinham essas grandes expectativas de que eles seriam livres, que agora eles poderiam, né, se vingar, porque agora o Filho de Deus desceu na terra. E aí ele vai assumir o governo, e aí nós vamos mostrar quem nós somos. E aí Jesus vem com um discurso que eles não estavam entendendo muito. Mas Jesus, ele mostra a promessa antes. Ele vai falando, pregar as boas novas aos pobres. As boas novas é o Evangelho. É a libertação, é a cura, é a salvação. É a paz no meio da guerra, é você ser contente mesmo quando falta alguma coisa. Aqui abrange muita gente, porque tem muita gente com muito dinheiro que é pobre, que o que a pessoa tem, eu sempre falo, tem gente que só tem dinheiro, mais nada, e tem gente que não tem dinheiro, mas tem tudo, tem a vida operando dentro. Então, uma hora coisas também vão romper. Nós temos que crer. Então, a boa notícia aos pobres, né? Ele veio trazer essa boa nova. Então, há esperança. Eu tenho que me alegrar. Uma boa notícia, a promessa diante deles. E aí ele vai falando. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, para libertar. A gente vai ver também, olha como que Jesus... E aí que eu sempre tenho falado, você precisa estar com o coração aberto para você receber essa semente e você gerar a promessa. Porque é necessário um útero fértil.
Nós vamos ver depois, mais à frente, que João, o Batista, que estava preso, Jesus não libertou ele da prisão, pelo contrário, ele foi decapitado. Aí você fala assim, não parece que há uma contradição, mas ele veio libertar os presos, só que a mentalidade deles ainda continuava na terra. Quantos estão com a mentalidade na terra, por isso que não recebe o reino de Deus? E mais à frente, ele continua o discurso e vai falando, buscai primeiro o reino de Deus. Então é expectativa do nosso coração, que precisa mudar, para que o milagre seja gerado. Nessa manhã você precisa expor o seu coração. Se você está caminhando há anos e não há mudança, se você está caminhando há anos seguindo um Cristo, alguma coisa está errado com o teu coração. Mas o que Jesus estava fazendo ali era revelando o coração deles, e eles ficaram furiosos. Mas se não houver uma exposição do nosso coração, se não houver uma verdade em nós, nós vamos passar a vida inteira ouvindo Cristo, mas sem receber o milagre. Aqui era a própria palavra encarnada, a vida de Deus diante da congregação. E o coração deles só, não é o filho do carpinteiro? Nessa manhã, Jesus está falando. Ele está aqui. Porque há uma promessa. Qual que é a promessa depois? Aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Assim como Jesus fez lá, é claro que eu nem me comparo com Jesus, embora eu me esforço todos os dias para parecer com Ele, porque essa era a proposta. A vinda de Cristo, a proposta era fazer pessoas igual a Ele. E o Espírito Santo está aqui para nos transformar dia após dia igual a Ele. Então, a vida dele está aqui. Jesus está aqui nessa manhã. O que você está precisando? Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não pode. E se você sair e nada mudar, o teu coração precisa ser mudado. É o teu coração. Porque a obra é conjunta com o Espírito. Ele é a vida, ele é a semente. Mas o útero fértil somos nós. A terra precisa ser fértil para produzir a semente. Aí você diz, eu não sei o que fazer. Começa sendo verdadeiro. Começa se despindo da arrogância, se despindo da vaidade, se despindo de tudo, assim como ele fez, que ele se despiu da glória dele. Às vezes eu vejo pessoa, abrir mão de uma casa para estar aqui, grande coisa. E abrir mão de um trabalho para estar aqui, ainda a gente acha que está fazendo grande coisa. Ele abriu mão da glória, vendi tudo, troquei todo o meu guarda-roupa, grande coisa. Diante do que ele fez, não é nada, entendeu? Mas o nosso coração precisa ser transformado, porque nós somos muito mestras, né? Em encher a boca. Nossa, abrir mão disso, abrir mão daquilo. Não que você não possa contar testemunho, conte. Mas toda vez que você olhar, você fala, não é nada comparado ao que ele abriu mão, ao que ele fez. Então, nós precisamos parecer com Ele. E Ele está aqui nessa manhã. Irmãs, primeira semana de janeiro. Muitas já começaram o ano com uma lista de academia, de ler a Bíblia inteira durante o ano, de fazer teologia, de fazer não sei o quê. Hoje é o primeiro sábado. Um monte de mulher que poderia estar aqui não está. Primeiro sábado do ano. Glória a Deus por você que está. Você venceu, glória a Deus. Você vai sair daqui recebendo coisas gloriosas. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. Então, Ele não vai te despedir de mão vazia. Mas a nossa esperança tem que estar nele.
E Ele está falando conosco nessa manhã, a vida de Cristo está falando conosco. A pessoa está aqui no nosso meio, está sondando os nossos corações. Ele está vendo se há verdade no seu coração, se há uma verdadeira disposição em fazer. Quantas vezes eu vejo as pessoas assim, mas quando eu puder, mas quando... Ele conhece o coração. E Ele continua falando. Pregar boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, libertar. Se você tem alguma coisa na sua vida que te aprisiona, Ele está dizendo, eu vim te libertar, eu vim te libertar de você, eu vim te libertar do sistema, eu vim te libertar dessa prisão que você está vivendo, eu vim te libertar desse ciclo que tem consumido a sua vida. Ele está ali declarando isso, e nessa manhã eu estou fazendo igual Jesus fez, declarando a missão, declarando o que é o Evangelho. Você não pode aceitar viver menos do que isso, não aceita viver uma vida em prisões, porque Ele já te libertou. Só creia, se apossa, toma posse, literalmente pega a sua vida de volta, porque muitas vezes a gente fica só esperando. Não, eu sempre falo, quebrar maldição, romper ciclo, não é só orar, não. Existem algumas castas de demônio que se classifica como maldição, que só sai com jejum e oração e ação. Algumas coisas é conosco, algumas coisas dependem de nós. Se levantar, ler a Bíblia e orar. Talvez você não consegue, acordei de manhã, já vou fazer devocional. Eu sempre falo, não pega uma regrinha que todo mundo está fazendo. Gente, irmãs, eu não aguento gente postando, mas é devocional. I'm sorry. Eu sou um pouquinho legal. Sabe por quê? Isso é íntimo. Você não fica expondo intimidade. Não que você não possa contar um testemunho. Entendeu? Mas tem intimidade, porque às vezes a gente quer passar uma aparência. Acordei 5 horas da manhã, fui na academia. Já fiz minha devocional. Gente, também não estou criticando não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo quem faz isso só para aparecer. Eu sei que algumas pessoas não é para aparecer. Eu só estou mostrando que às vezes a gente pega uma regrinha, a gente olha, e muitas pessoas que vivem só de internet se sente pobre, segue nu, né? Como eu até ministrei esses dias a respeito desse final de ano aí. Que muitas se sente, nossa, eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo. E, enfim, é mais do que isso. Aí, eu quero ler a Bíblia inteira. Se eu ficar querendo e eu não levantar e ler a Bíblia, eu não vou ler ela. Vai chegar dezembro, eu comecei a primeira semana e não terminei. Por quê? Às vezes eu quero fazer o que a irmã faz. Acordou lá, a primeira coisa, vou ler a Bíblia. Eu já falei para algumas irmãs, eu opero diferente. Eu não tenho muito, mas é a minha cabeça. Então, você é um ser único. Talvez para você vai funcionar meia-noite. Eu funciono, às vezes, nas madrugadas, irmãs. Ou às 6 horas da manhã, depende. Depende de muita coisa. Às 6 horas da manhã é só quando eu perco o sono. E às madrugadas também. É a hora que eu consigo. Então, não precisa ter uma regra. Tem que ser todo dia, toda hora, em espírito e em verdade. Às vezes, eu não posso julgar, mas às vezes tem pessoas, não aqui no nosso meio, eu creio que não, mas eu já conheci pessoas que acordava todo dia 3 horas da manhã para ler a Bíblia, para orar, outras às 6 e sempre falando. A vida é uma bagunça, pessoas sem caráter, que mente, que rouba, enfim. E não estou aqui para julgar, eu só estou dizendo que às vezes a gente quer pegar uma regra que funcionou para um, mas não funciona para você. Então não se compare com ninguém, busca a sua intimidade com Deus. Qual que é a sua intimidade com Deus? A sua intimidade. A intimidade que você tem com o seu marido é diferente da que eu tenho com o meu. Deus não quer cópias. Nós somos únicos. E muitas pessoas estão com dificuldade de viver a verdadeira identidade porque querem copiar a vida dos outros.
Muitas pessoas não se desenvolvem ministerialmente porque está lá desejando a vida do outro, o ministério do outro, o chamado do outro, a igreja do outro, que a igreja está fazendo isso lá e nós estamos fazendo nada. Você não precisa fazer nada, ele já fez. Você só precisa se entregar, que automaticamente você se entregando, você vai querer fazer. Mas a entrega vem primeiro, segundo a necessidade da obra também. Então, muitas vezes, nós estamos desejando o outro, desejando a vida do outro, e a nossa vida está passando, a nossa história está passando, então busca a sua intimidade com Deus. Vocês vão ver que vai ficar leve, quando vocês buscar verdadeiramente o que Deus tem para você, como Ele quer se comunicar com você. E voltando a falar de intimidade, às vezes tem pessoas que estão o dia inteiro lá, conectada com o céu, orando, falando em línguas, com o Espírito Santo. Às vezes outra que acordou de manhã, fez a devocional, saiu dali, foi mentir, foi roubar, foi prostituir. Não estou dizendo que é o geral, irmãs, eu estou dando só um exemplo, me entenda, por favor. Não pega isso também como uma regra para tudo, tá? E aí volta. São coisas, eu estou falando de coisas agora pessoais, que tem coisa que eu sou um pouquinho chata. Não, mas só eu, né? Cada um tem as suas. Então, algumas coisas sim. Então, é estar ligado 24 horas por dia. É quando falar sobre Ele, o seu coração ferver. É quando você abrir a sua Bíblia, você está ali correndo na hora do trabalho, porque às vezes acontece, chegou em casa, li alguma coisa, talvez não parei, não fiquei 1 hora ali de jejum, de oração, dobrando meu joelho, embora tudo isso é importante, tá? Não estou mandando ninguém parar de fazer isso, mas, às vezes, você pode fazer isso e não sentir nada, e ali parou, leu, meu Deus, falou comigo. Saltou aos seus olhos, entrou dentro de você, ferveu o seu coração. Ali já mudou coisas dentro de você. Quantas vezes eu estou andando na rua de carro, ouvindo um louvor, eu começo a chorar que nem uma doida. Eu falo, meu Deus do céu, se alguém ver vai achar que eu estou com problema. Que eu começo assim, sentir uma presença, eu começo a imaginar o quão glorioso é a obra do Espírito. O quão glorioso e apaixonante é Jesus Cristo. Irmãs, Ele é a resposta para todas as necessidades do nosso coração. Se nós nos apaixonarmos por Ele, se nós literalmente nós não cantamos que há fogo nos olhos, queimou todos os outros amores. Se verdadeiramente a gente olhar nos olhos e deixar aquele fogo consumir e queimar todas as paixões, todos os sentimentos, tantas coisas, porque normalmente a gente olha só para aquilo que é adultério, mas e os ciúmes, a inveja, a cobiça? Irmãs, esses sentimentos precisam ser trazidos diante do Senhor. Esses sentimentos têm impedido muitas mulheres de romper, porque mulheres, em vez de deixar o Senhor tratar com a área da sua vida e ser grato nas pequenas coisas, tem mulheres que estão olhando para outras e falam, mas aquela ela parece mais amada, aquela parece mais abençoada. Eu já contei uma coisa aqui, mas eu estou sentindo de contar. Eu tinha uma amiga no Brasil e ela não fez metade do que eu fiz na vida. Não fez metade. Comparado a mim, ela era uma santa. Se passaram já 20 anos, ok? Ela continua no mesmo lugar. E eu lembro uma coisa que ela falou para minha mãe. Mas Deus vai me dar a oportunidade de revê-la. Porque eu lembro que ela ia na igreja só por causa de mim. Eu já volto aí para contar o que minha mãe falou. Eu tinha um carro, e pequenininho, acho que era Fiat Uno. Irmãs, nessa época, né? Porque eu estou lembrando de uma outra coisa. Eu era divorciada com as 2 meninas quando eu comecei a ir para a igreja. Na igreja, no Brasil, a maioria sabe, é de segunda a segunda, né? Eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava no banco, chegava cansada, pegava as meninas e ia para a igreja. Pegava 45 minutos a 50 de ônibus. E eu ia para a igreja. Eu ia na segunda, eu ia na terça, eu ia na quinta, minha filha acordava cedo no outro dia.
Eu lembro um dia as pequenininhas, elas eram pequenininhas, rolando a roleta lá, parado do outro lado, meu Deus do céu, e eu sozinha com as duas meninas. Imagina, rolando, e parar lá no final, no final do ônibus, eu falava, meu Deus, acabava o culto que o bispo empolgava, durante a semana, o povo, agora eu estou lembrando, o povo vivia reclamando, porque era 10 horas, aquele homem não parava de falar. Quinta-feira, pegava ônibus, chegava em casa quase meia-noite, ufa, e assim eu ia. Aí, consegui um carrinho depois de um tempo. Eu lembro, chegava lá para minha amiga, vamos para a igreja. Ai, tô cansada. Cansada nada, vamos? Pegava as filhas dela, tinha 2 filhas, dava banho. Ah, não sei o quê, vamos lá, eu vou te ajudar. Ia meia hora antes lá, né, do normal. Chegava, ajudava a dar banho, dava uma organizada lá, vamos lá. Passava na casa da outra irmã dela, pegava a outra irmã, ia todo mundo espremido naquele Fiat Uno. Fazia todo mundo ir para a igreja. Você precisa de uma amiga assim. E você precisa ser essa amiga. Entendeu? Precisamos de pessoas dessa forma. E elas eram... Ai, não posso falar muita coisa. Ai, Senhor. Vai que veja, né? Elas eram em 4 irmãs. Na verdade, só 2 está firme. As outras iam arrastada. Mas iam. Eu creio que a palavra está lá. Aí um dia encontrou com a minha mãe, logo depois que eu vim para cá, que é uma longa história, vocês sabem, que o Senhor me agraciou, pura graça de Deus, com o meu marido, com o meu matrimônio, com tudo que Deus tem feito. É pura graça, pura misericórdia. Não é merecimento. E glória a Deus por isso. Entendeu? Literalmente, essa mensagem aí do Evangelho aos pobres, porque eu era pobre em todas as áreas, até financeira, tá, irmãs? Era pobre. Hoje eu sou rica em tudo, em nome de Jesus. Ainda não estou vendo a conta bufando, mas sou rica. Não, eu lembro a minha mãe falando, só para descontrair um pouquinho, já volto aqui, tá? Vocês ficam comigo. A minha mãe contando esses dias, quando a Gabriela foi lá, que a minha mãe, ela chegou a uma certa idade, a minha mãe falou assim, minha filha, eu tenho que ensinar você a pegar um ônibus, para você aprender a se virar. Ela falou, vó, eu não quero aprender, eu vou ser rica. Pequenininha. Ela é outra, uma bênção de Deus, profeta, que em breve o Senhor irá ativar o ministério, 6 horas. A Estela sempre fala, e eu falo, nossa, é verdade. Ela fala, pastora, sua filha fala igual você. Eu falei, exatamente. E a Josi já teve até sonho, que eu estava no meio de uma obra, e eu, meu Deus, eu preciso de ajuda, cadê a Gabriela? Cadê a Gabriela? E ela aparecia. Então, o nome dela está aqui diante do Senhor constantemente. E Isabela também, tudo de chamado. Mas, enfim, gente, onde eu estava? Tem que lembrar. Ah, da amiga, ok. Aí passou esse tempo, ela encontrou com a minha mãe. E ela falou assim para minha mãe, a Bíblia fala que Deus não tem filhos prediletos, mas eu acredito que tenha, porque sua filha aprontou a vida inteira e olha o que está acontecendo na vida dela. E o triste é que isso foi falado, acho que 15 anos atrás. Ela continua no mesmo lugar, do mesmo jeito, buscando ser saciada. E muitas vezes, em vez de nós olharmos, porque como que eu olhei? Espera aí, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Essa é a diferença. O que eu falei? Você quer tudo de Deus? Sacrifício. Eu ia, morrendo, mas ia. Me arrastando, mas ia, com sacrifício. E falei, eu não sairei daqui enquanto eu não ser transformada. Não é mérito, é pura graça. Mas a nossa parte, nós temos que fazer. Como eu disse aqui no início, situações difíceis vão acontecer para qualquer um, ok? Qualquer um. Só que qual a diferença? Como eu vou reagir, como eu vou passar. Enfermidade pode acontecer com todos. Enquanto estivermos, como a Raquel falou, nessa carne aqui, estamos condenados aqui, na carne. Então, a nossa carne vai sofrer algumas coisas. Só que como que eu vou passar por isso? Quanto mais eu renuncio, quanto mais eu entrego, tem o favor de Deus estendido. O favor de Deus, ele vai abrindo o caminho.
Ele vai abrindo portas aonde não tem portas. Então eu preciso nessa manhã avaliar, deixar o Espírito me sondar. Como eu disse, o Espírito de Deus, a própria vida de Cristo está aqui. O Espírito Santo, a pessoa, é louco. Não tenta entender no natural que você não vai conseguir. Sondando os nossos corações, esquadrinhando-nos. Peça a Ele com fé. Tem que acreditar. Irmãs, eu passei muita coisa difícil, que não dá numa pregação para eu falar, porque são muitos detalhes, muitas coisas chocantes na minha vida. Mas eu sempre acreditei. Sempre. Quando eu fui para Deus, e voltando, lembrando, já estou indo... Eu lembro uma vez, isso daí é muito forte em mim, que eu estava na época, de recuperação de drogas, que não é fácil. Eu sempre falo, não, eu não vim do mundo, eu vim do submundo. Eu não gosto de contar muito testemunho, mas algumas vezes o Senhor me permite falar. E eu lembro uma vez que eu estava ali e eu tomei essa posição, que eu ia para a igreja, não firmava, voltava, enfim. Até que um dia eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não ser transformada. Aí eu saía às vezes da igreja e ia usar droga de novo. Aí eu chegava em casa chorando, falando, meu Deus, de novo. Eu lembro, eu chorava debaixo do banheiro, tomando banho ali, e eu falava, Senhor, o Senhor vai me libertar. O Senhor vai me arrancar daqui. E eu chorava, e é tão louco que eu sentia a presença do Espírito naquele momento. E o Senhor me resgatou. Mas eu sempre acreditei. Eu falava, peraí, esses homens aqui da Bíblia, milagres aconteceram. Por que comigo vai ser diferente? Gratidão, igreja. A gratidão abre portas. É difícil adorar no meio da dor? Sim. Mas como aprendemos aqui, essa semana, é muito ainda mais fácil do que quando alguém está na abundância, que tem a tendência em se gastar com o mundo e esquecer do Senhor. Então, esse momento que você está vivendo, por mais difícil que seja, é uma grande oportunidade de um milagre. E aqui, o que vai chocando, e depois, eu não li tudo, mas depois vocês continuem lá, ele começa a citar essa viúva de Serepta, que é tremendo, porque era uma necessitada. Ela estava ao ponto de morrer, ela com o filho, o marido tinha morrido. Havia uma seca. Escuta só, nós vamos passar por grandes coisas. Você quer ser visitado igual essa viúva? Porque aqui na terra, em breve, muita sequidão. E somente aqueles que tiver com o coração no reino vão viver milagres. Então a nossa esperança tem que ser nele. Aí Jesus vai citar essa mulher. E aqui começa literalmente confrontar a religiosidade deles, a tradição deles, e o coração começou a se fechar. E aí demonstra, porque ele saiu de lá sem realizar um milagre. Um homem que está vindo, realizando sinais, maravilhas, milagres. O que a Bíblia fala? Sinais seguirão os que creem. Os sinais estão te seguindo? Os milagres estão te seguindo? Então, o que está faltando aí? Sinais seguirão os que creem. A bênção te seguirá. Mas você precisa crer. Essa mulher, eu não vou falar detalhadamente, é tremendo essa história também. Imagina, chega um profeta usado por Deus na sua casa. Em vez de te levar uma cesta básica, ele vai pedir o resto do que você tem para ele comer. Vocês têm noção do que é isso? Porque hoje vendo a história, uau, que lindo! Lembra, no piloto automático tudo é maravilhoso. Mas para e analisa. Isso é meditar na palavra de Deus, analisar. Como assim? Se põe no lugar nesse momento. Só tem eu, meu filho. Mas para quem já vai morrer? Vamos acreditar?
E aí ela acredita na palavra do profeta. Com certeza, um monte de sentimento ali, porque enquanto somos humanos, né, teremos sentimento. Mas ela acreditou na palavra. Então, aqui Jesus está citando para ele, primeiro a promessa, e dizendo, eu sou o cumprimento, aqui está dizendo ao meu respeito. E agora ele começa a dar exemplo, porque ele começa a ver o coração deles, se maravilharam, começaram a ficar chocados, só que de repente o coração começa a fechar. Porque é igual Pedro, né? Embora eu acho maravilhoso, alguns, né? Alguns não, mas a Bíblia fala que ele começa a afundar ali, e Jesus pega, mas foi o único que ousou a andar sobre as águas. Mas quando ele parou e começou a olhar para a tempestade, que ele falou, meu Deus, isso daqui é grande demais, o que está acontecendo? Ele afundou. Mas, então ele está ali mostrando, e então eles estão maravilhados. Só que de repente, o coração começa a se fechar, que eles começam, mas peraí, esse é um homem comum? Não pode ser o Messias. Aqui não está falando, isso agora sou eu. Não é o filho de José, o carpinteiro? Aí eles começam a julgar pela aparência. Por isso que a gente vai ver, né? E Samuel fala sobre isso. Deus fala com Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então ele começa a citar isso, ele começa a dar exemplo. Porque daí ele vai ver com o coração deles e ele fala a intenção do coração, então começa a revelar. Quando Deus começa a te revelar, não é para você correr, endurecer. Porque às vezes você vai falar algo para a pessoa, não, eu sei. Fechou o coração, Senhor. Eu sempre falo, Deus não coloca líderes, pastores, como enfeite, não. É para aconselhar. Às vezes a pessoa, não vou incomodar o pastor. Tem que incomodar, porque a gente não está aqui de enfeite. Só que você tem que tomar uma posição, ok? Mas não parar enquanto não se cumpre o milagre. Busca ajuda. É claro que você não precisa de homens para viver o milagre, tá? O véu foi rasgado, é disponível a todos. Mas se você não está conseguindo, busca ajuda, porque senão é arrogância. Então ele começa a falar a intenção do coração deles, eles começam a se enfurecer. Então, quando alguém for te dar um conselho, abra o coração antes de bloquear. Algumas coisas, sim, tem gente que é sem noção. Então, você vai também, tem os seus ouvidos abertos. Mas ouve primeiro, analisa, pensa, será mesmo? Vamos analisar isso? Vamos analisar esse coração? Vamos analisar esse pensamento? Porque às vezes a gente pensa que é humilde. A gente acha que a gente é super humilde. Aí ele começa a falar dessa mulher. Eu acho que eles começam assim, nossa, tipo, né? Aí começa a falar de Naamã, o leproso. Ele não era da classe deles. Naamã era considerado de outro povo, não tinha nada a ver com a linhagem deles. E aí Jesus começa a falar do leproso que foi curado. Vocês sabem a história também do leproso. Que ele chega, o profeta não dá a mínima para ele, só fala o que ele tem que fazer. E aí eles começam a ver a história, porque eles sabiam a história. E eles começam a ver, mas peraí, teve que se expor. Nossa, mostrar lepra para todo mundo, nadar naquele rio sujo. O Naamã também, ele contestou, mas ele fez. Ele se expôs. Primeiro ele acreditou na palavra de uma menina qualquer, uma empregada da casa, um cara que era um general. Leva para um profeta de Deus, né? Cuidado com os falsos profetas. Muitos também estão seguindo falsos profetas. Irmãos, cuidado com quem você dá o seu ouvido. Para de ficar atrás de profecia. Para de ficar ligando para profeta no Brasil. Em nome de Jesus. Deus te colocou aqui. Talvez isso possa estar impedindo algumas coisas na sua vida. Deus te colocou nesse lugar. Deus te colocou pastores para te guiar. Para de ligar para profeta lá no Brasil. Não dou conta disso também. Pode parar. Para com isso. Você pode estar sendo impedida, porque tem homens que não foram chamados por Deus. E você está dando seu ouvido, pedindo orações
Ah, mas parece tão de Deus. Irmãs, eu conheço pessoas que pararam de congregar e estão sustentando ministérios que Deus nunca levantou pessoas. Ministério pessoal. Não existe ministério pessoal. Começa por aí. Não existe. É um conjunto. Então, toma cuidado. Para com esse negócio. Se Deus quiser te falar, Ele vai te procurar. Exatamente. Ele vai te achar. Então, vamos... Olha o profeta, foi na casa, bateu na casa da viúva. Ok? O outro lá, uma menina veio, deu uma palavra, e aí você tem que estar sensível também. Você tem que estar sensível a todas essas coisas. Porque às vezes a pessoa pega o negócio, é profeta, então vou atrás do profeta. Deus está falando com você aqui agora, e Deus manda falar para você parar de ficar ouvindo profetas que Ele nunca chamou. Então Deus está falando. Porque Deus está me dando essa palavra aqui agora. Então, quem tem juízo obedece. Senão continua nesse ciclo. Ouvindo uma palavra, enfim. Essa é a palavra. Está sendo anunciada diante de vocês. Abra o coração e os sinais seguirão o que crê. Para de preocupar. Muitos estão vivendo como ímpios. Que será do dia de amanhã? Você não confia em quem te chamou? Fala que confia, mas vive querendo pegar de volta o problema? Entrega, mas amanhã está falando dele de novo. Entregou, confia, descansa. Confia no Senhor. Descansa o teu coração. E aí eles começam a ficar furiosos. Eu não li, mas eu vou para a gente poder ir encerrando. Porque eles começaram a entender a mensagem. O problema é comigo. Eles poderiam só ter se arrependido. Literalmente exposto. Só que eles começaram a ver que o discurso estava ficando pesado, porque o discurso estava responsabilizando eles. E muitos não querem ser responsabilizados. Eles querem só receber. Só receber, mas eles não querem se doar. Se você é alguém que só quer receber, você precisa rever o seu coração. Você tem que ser alguém que se doa. Outra coisa, irmãs, falando em receber, que eu sempre fico de falar e esqueço. Muitas pessoas convidam a gente para o aniversário e quer que vai. Mas nunca vai no aniversário de ninguém. Eu fico só observando. Gente que recebe convite, tô com dor de cabeça, tô com gripe, tô com não sei o quê, mas se falta no aniversário dela. Meu Deus. Então, reveja isso. Eu sei que tem algumas coisas que realmente não dá, mas pensa assim, quando te convidarem, pensa que depois você vai convidar. E você vai precisar que vão no seu aniversário. Então, reveja o que você está semeando. O que você está colocando. Então, ali eles começam a ficar enfurecidos. A fúria deles foram tão grande que eles queriam pegar e jogar Jesus aqui no final. Quer ver? Tem o nome aqui, Jesus. Espera aí que eu não estou enxergando direito. Cadê aqui? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Olha a fúria. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, porque não era a hora dele. Ele se retirou. E aí ele vai para Cafarnaum novamente e faz sinais, maravilhas, milagres. E é por isso, vocês conseguem compreender que é por isso que mataram a Jesus? O cumprimento da morte de Jesus era cumprimento, mas era revelando o coração deles. Porque havia profecia, Deus sabia o que ia acontecer, e sim, foram os nossos pecados, as nossas maldades, e ali estava revelando quem realmente eles eram. E eles estavam rejeitando a palavra, a verdade.
o que foi ministrado aqui nesses dias que eu falei. Que Cristo nós estamos seguindo? Se for o Cristo que desceu do céu, tem que ter resposta. Se for esse evangelho, é libertação, é curar da cegueira. Ele curou muitos cegos de verdade? Curou. Mas a cegueira maior não era externa. Porque até os milagres que acontecem do lado de fora, eles são passageiros, porque todos nós iremos encontrar com Ele esse corpo, tudo que ficou realizado no corpo, vai ficar na terra. Agora, aquilo que é feito no Espírito, a libertação, abrir os olhos, isso daí é para a eternidade. Porque quem é liberto, quem tem os olhos abertos, consegue andar em novidade de vida, consegue cumprir o propósito para qual foi criado. Irmãs, que nessa manhã você receba essa palavra. O verdadeiro evangelho, ele cura, ele liberta, e ele te dá o poder e a autoridade para fazer o que ele fez. Poder e autoridade para libertar os que estão em cadeias. Poder e autoridade para dar ordem a toda enfermidade. Porque Ele já levou. Já foi consumado. Se aposse. Peça ao Espírito nessa manhã. Enquanto eu estou falando, eu sei que tem muitas áreas da vida de vocês que precisam ser trabalhadas. Não sai daqui hoje, primeira semana. Pensa, você veio como oferta, glória a Deus que vocês estão aqui. Vocês se colocaram como uma oferta diante do Senhor. Ele não vai despedir você de mão vazia, não vai. Ó, a Estela está lá no dia do aniversário dela, está aí, glória a Deus, o melhor lugar. Glória a Deus. O melhor lugar para se passar. Amanhã aniversário da Bia, se doou, veio trabalhar já cedo. Melhor lugar. Então, todos que estão aqui, eu tenho certeza que se você parar para analisar, vai falar, nossa, eu não poderia estar, mas você está. Glória a Deus por isso. Vocês estão aqui porque vocês renunciaram a algo. Então, vocês vão receber coisas gloriosas. Mas mais do que milagres externos, a minha oração nessa manhã é que você seja liberta de você mesma. Que os seus olhos se abram. Que você viva milagres igual essa viúva. Que você viva milagres também igual o Naamã. E que você viva coisas gloriosas da parte do Senhor. Toma posse. Toma posse e coloca diante do Senhor como um alvo. Chama. Nós vamos chamar hoje também um esposo aí para a Estela, para a Camila, que querem casar. Ô, glória! Em concordância. É sério, nós vamos orar, irmãs, como igreja, porque há poder de Deus nesse lugar. Eu até falei para ela que alguém que ama ela como Cristo ama a igreja. Não. Para Leusa também, eu sei que ela não vai gostar, mas para Leusa também, em nome de Jesus. Para Carmen também, ô glória. Aleluias, glória a Deus. Toma posse, toma posse. Todas as solteiras. Em nome de Jesus. Estou vendo lá a Raíssa lá só olhando. Para você também, Raíssa. Mas a Raíssa está novinha. Ah, você já namora. A Raíssa está bem novinha ainda. Calma, muita calma. Gente, estou brincando. Deus proverá o cordeiro, ô glória. Mas é verdade. A gente tem que acreditar. A gente tem que colocar, Senhor, não, eu quero viver algo novo. Eu quero viver a plenitude. Eu quero ser contente em todas as áreas da minha vida, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dor. Você está com algum problema hoje? Você veio entregar o melhor sacrifício para Deus nessa manhã, glória a Deus. Toma posse, irmãs. Toma posse. Eu vou orar com vocês agora. Nós vamos orar. Eu quero que você gaste uns minutinhos agora, orando com toda a fé, pedindo ao Espírito Santo. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Creia, peça sem duvidar, que será feito. Mas lembre-se, na expectativa certa.
da vontade perfeita. Porque algumas coisas também não é vontade de Deus e nós precisamos descobrir. Como eu falei, para você saber o que é falso, você tem que conhecer o verdadeiro. Nós caminhamos com o Senhor, é um caminho de renúncia, é um caminho de entrega, é entregar. Muitas vezes a gente fala, se levanta, né? Numa posição de espírito. Mas o que você tem que entregar? O que você tem que renunciar? O que você tem que expor diante do Senhor nessa manhã? Apresenta diante dele e peça, Espírito Santo, sonda o meu coração. Revela a verdade, porque o problema não é a mensagem. O problema não é o pregador. Eles estavam diante de Jesus. Guarda isso no coração de vocês. Mas o problema era o coração deles. Ele saiu de lá sem realizar nada. Então, às vezes, você olha para uma situação, é o lugar. É você. Quantas vezes nós falamos aqui, a gente vê, eu não sei quantos conseguem ver, mas eu sempre vejo vida saindo daqui. Assim, vida abundante. Quantos passam por aqui e vão embora e não são transformados? E aí eu vejo correndo de um lado para o outro, procurando o quê? Se eles estiveram diante de Cristo vivo e eles não reconheceram. Eles não reconheceram quem falava com eles. Não foi diferente naquela época. Eles mataram Jesus porque eles não reconheciam quem falava com eles, porque a expectativa deles sempre esteve no externo. Não que você não possa desejar, porque sim, nós temos necessidades terrenas, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino e a justiça, porque Ele é justo. Então, nessa manhã, abra o teu coração, peça, Espírito, vamos orar junto? Espírito Santo, eu clamo a Ti nessa manhã que o Senhor sonda o meu coração. Vamos orar individuais para nós. Espírito Santo, eu apresento aqui nessa manhã no Teu altar o meu coração. Eu apresento, Senhor, todas as intenções do meu coração. Assim como Davi, eu Te peço, esquadrinha o meu coração, vê se há caminho mau em mim e guia-me pelo caminho reto. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração, Pai, totalmente rendido à Tua vontade, um coração disposto a Te obedecer. Um coração quebrantado e contrito, Senhor, o Senhor não despreza. Senhor, que nós venhamos, Senhor, viver a verdade do Evangelho, porque a vida neste lugar, o Senhor está aqui conosco. Senhor, eu sou grata a Ti pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido, porque só se aproxima de Ti aquele que o Senhor escolhe. Todos nós que estamos aqui nessa manhã fomos chamados pelo Teu Espírito. E isso vem do Senhor. O Senhor nos separou. O Senhor nos trouxe aqui neste lugar. O Senhor tem uma obra gloriosa para realizar em nós, Pai. Não deixe que o nosso coração nos engane, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Não deixa que venhamos terminar o ano da mesma forma que entramos. Entramos com tantas expectativas para um ano novo, mas nós entendemos que se o nosso coração não mudar, nada mudará. Mas nós estamos dispostos, Senhor, a ser desconstruídos por Ti, Pai. Vem, Senhor, e transforma o meu coração, Deus. Perdoa-me, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu poderia orar e eu não orei, que eu poderia ministrar, eu não ministrei, que eu poderia, Senhor, ter sido um canal de bênção, mas eu não fui, porque eu me acovardei, Senhor, perdão. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pensamentos, nossos sentimentos, Pai. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, Pai. Nos perdoa por quantas vezes oferecemos sacrifícios tortos.
Nos perdoa, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, sara a terra do nosso coração, Pai. Porque nós entendemos pela Tua palavra que o problema nunca foi a promessa, o problema nunca foi o Senhor, o problema é o nosso coração, Pai, caído. Cura o nosso coração, Pai, assim como o Senhor se despiu da Tua glória, que venhamos nos despir de toda vaidade, de toda arrogância, de toda falsa piedade. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Senhor, eu quero pedir a minhas irmãs que estão aqui, o Senhor conhece a necessidade de cada uma. Senhor, assim como o Senhor declarou, essa palavra ela é real. O Senhor veio trazer boas novas aos pobres, o Senhor veio libertar os cativos, o Senhor veio dar vista aos cegos. É o que eu oro nessa manhã e eu libero sobre cada vida aqui, sobre cada vida que venha receber, Pai, as boas novas, o Evangelho que transforma, o Evangelho, Pai, que liberta, que cura. Senhor, cura o nosso coração, não nos deixe entrar, Senhor, mais um ano com as mesmas lepras, que assim como Naamã, a gente não tenha vergonha de se expor. Oh Senhor, assim como Naamã, nós venhamos, Senhor, nos despir de toda a aparência e venhamos nos expor para sermos curados, Senhor. Tira toda a mágoa do coração, Pai. Senhor, que cada um de nós venhamos ter um coração que libera perdão toda hora, todo tempo. Quantos estão aprisionados por falta de perdão? Senhor, que nessa manhã haja essa consciência. Queremos tanto o Teu perdão, mas não perdoamos. Queremos tanto o Teu favor, mas não estendemos as mãos. Senhor, nos ajuda com a cegueira. Senhor, liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos de nós que estamos aqui, daqueles que estão em casa agora ouvindo, recebendo essa palavra. Porque nós entendemos que palavra, quando liberamos, ela ecoa. E ela vai entrando nos lares, nas casas e vai transformando. Que aqueles que estão assistindo, que verão depois, que eles recebam a cura. Eles recebam a cura no coração. Eles tenham os olhos abertos. Eles liberem perdão. E eles perdoam pessoas. Eles liberam perdão e eles pedem perdão, Pai. Que não haja arrogância para isso. Oh Senhor, eis-nos aqui, te damos honra e glória, obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pela presença, obrigado pela vida. E o que nós oramos aqui, eu quero colocar diante do altar. Nós brincamos, mas é uma realidade. Senhor, abençoa a vida da Estela, abençoa, Senhor, a Camila, Senhor, todas essas que estão orando para um varão, Pai. Que o Senhor envia, porque é da Tua vontade que o homem não esteja só. Senhor, envia, Senhor, homem de Deus neste lugar. Homens que têm um coração igual ao Teu. Senhor, que o Senhor venha abençoar elas, Pai, com homens, Senhor, que vão andar com elas cumprindo o chamado, Senhor. Cumprindo a missão, meu Pai. Senhor, e todas essas que estão aqui, eu sei que cada uma apresenta diante do Senhor agora uma necessidade. Os sinais seguirão os que creem. Que haja fé nesses corações e os sinais seguirão, porque a palavra já foi liberada. Responde à necessidade de cada uma, Pai. Porque Tu és um Deus abençoador. Mais do que as bênçãos nós queremos a Ti, mas o Senhor não dispensará ninguém de mão vazia. Entra na necessidade, Senhor, e transforma. Que haja uma transformação. Que elas saiam daqui hoje, Senhor, convictas do que o Senhor fez. Cheios de fé, ativadas e com uma expectativa do céu. Alinhadas com o céu, mente, alma e espírito. Alinhadas com a Tua vontade. Alinhadas com a vontade do céu. Para que a Tua vontade se cumpra em nós.
Senhor, eu te louvo, Senhor, por esses homens maravilhosos que têm se colocado aqui a estar, Pai, adorando a Deus conosco. Que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, que tem se doado para o ministério. Cada uma dessas pessoas, Senhor, que tem se doado no ministério, que tem, Senhor, colocado a mão no arado e não voltado atrás, Senhor, abençoa cada um deles, Pai. Abençoa eles, Pai, infinitamente mais do que eles sonham, pensam ou imaginam. Nós te damos honra e glória por essas vidas. Eu te louvo, Deus, porque aprove ao Senhor que estivéssemos juntos nessa obra. Que o Senhor abençoe eles, Pai, e que eles recebam, Senhor, a cura. Que eles recebam unção e que eles tenham experiências com o Teu Espírito. Mais do que sinais externos, que nós venhamos nascer de novo. Essa é a minha oração. Que nós venhamos ter experiências profundas com o Teu Espírito. Te damos honra e glória. Te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus, e saímos daqui na certeza de que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção.